Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos. Bom estar neste lugar, bom é ter a oportunidade de louvar o nome do Senhor, render graças a Ele. Estar neste lugar deve ser sempre para nós um motivo de muita alegria e nos sentirmos privilegiados, mesmo não sendo merecedores, não sendo melhor do que qualquer outra pessoa, mas Deus tem nos dado essa oportunidade. Hoje pela manhã, ao término do nosso culto, me veio um cântico que é inspirado exatamente no Salmo de número 84, e eu gostaria de abrir o culto dessa noite lendo o Salmo de número 84. O Salmo 84 é a composição desse hino, de um cântico, foi escrita, composta pelos filhos de Corá, ou os filhos de Coré. Nós sabemos que a história da geração de Coré, ela poderia nunca mais existir, porque realmente eles cometeram um ato e iam ser totalmente aniquilados, totalmente destruídos. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, deu oportunidade. E aqueles que então, assim, puderam entender e compreender esse amor de Deus, passaram então a compor essa parte de adoração, expressar a sua gratidão. Vale a pena você ler um pouco, nos livros de Levítico, vai falar acerca dos filhos fala de Coré, melhor dizendo. Então esse salmo retrata bem o que é realmente reconhecer a graça, a misericórdia, o amor de Deus, e entender que estar neste lugar é algo especial. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, ou seja, felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos seus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Só dá uma pausa. Os filhos de Corá, eles não tinham acesso como eu e você. Estamos aqui, no Santo dos Santos, no templo para adorar. Mas só o fato de estar no pátio, no portão, vamos dizer assim, como os nossos introdutores estão ali recebendo a cada um de nós, eles já se davam por satisfeitos e felizes e alegres, sentiam-se privilegiados. Voltando ao 10, pois um dia nos átrios valem mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E que os confiam no Senhor, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a exemplo do salmista, vocês tenham prazer e alegria de estar aqui. Aproveite cada minuto na presença de Deus, nessa casa que nos acolhe, chamada casa de oração, e que você regozije, se adore, glorifique ao Senhor com toda a sua força. Vamos orar. Bendito e poderoso Pai, rendemos graças a Ti e agradecemos pelo privilégio. Mais uma vez, reitero, não sou melhor do que nenhum daqueles que aqui não se encontram, mas eu sou grato, porque também me sinto privilegiado
por poder se reunir neste lugar e adorar o teu santo nome. Mas mesmo aqueles que vão estar nos assistindo, ó Deus, através, ó Deus, da mídia, através dos nossos canais, que possam, com um coração entregue, num só espírito, numa só força, se unir a nós, para adorar e glorificar o teu nome e bendizer a tua presença, pois este é o propósito que nos traz a este lugar, engrandecer o teu nome, exaltar-te, glorificar por aquilo que tu és, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Felizes são os que confiam em ti. O que nos traz a esse lugar é que nós confiamos em teu nome, nós confiamos em tua presença, nós confiamos no seu poder e queremos, ó Deus, proclamar com cânticos, com louvores, adorando, glorificando a ti, mas também com o nosso ouvido, com o nosso coração, estar atento à tua palavra, para que também sejamos alimentados e fortalecidos por elas. Honre a fé de cada um dos seus filhos que aqui se encontram, e que todos num só espírito te adorem, te bendigam, tal como o salmista, que tinha alegria de estar na tua casa, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar, bendizer e engrandecer aquele que é o leão de Judá, né? Aquele que é a raiz de Davi, né? Aquele que veio de uma linhagem que o Senhor então assim escolheu para ser o Messias. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Vamos lá, igreja, vamos adorar e bendizer. Engrandecendo o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor, e exaltando e glorificando o teu santo nome. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. lá em cima com toda a sua força, adore e glorifique. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, a Sião
sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, aleluia, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. oh, ele é o leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos a tua presença, ó Deus, força nossa, alegria de nossa salvação. Tua presença nos alegra, ó Deus, tua presença nos alegra, e por isso bendizemos o teu nome, engrandecemos a ti neste lugar. Glórias sejam dadas a ti, aleluia. O leão da tribo de Judá, ele também é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte da água da vida, igreja. Ele é o nosso guia. E assim nós vamos louvar e engrandecer a tua presença. Oh, meu Jesus, bendito teu nome. Conduza-nos como o bom pastor de nossas almas. Aleluia. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Que maravilha. Obrigado, Senhor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, O que fazer, igreja? nele confiarei. Pode confiar, irmão. Creia. Nele confiarei. A minha condição é essa, eu sou fraco. Fraco sou, mas O poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus Obrigado, obrigado, Senhor. me dá o seu poder, seu
conduzir, igreja. Confie, creia, porque Ele é o bom pastor. Nos conduz aos pastos verdejantes, nos leva à água de descanso. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Sinta a sua presença e deixe, permite Ele agir, também te trazendo refrigério essa noite. Oh, glória! Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Confie, igreja, confie, confie. Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Você tem liberdade para adorar ao Senhor. Esse é o momento também de você abrir o seu coração para também receber dele o consolo, o conforto, pois a sua presença nos sustenta. Ele é o pão vivo, Ele é a água que refrigera a nossa alma. Temos vivido dias tensos, dias quentes, quando se fala a respeito de tribulações, de momentos difíceis. Mas olha que maravilha, igreja. Basta você se posicionar, porque Ele é a fonte da água da vida. Se posicione, confie, creia e permita Ele conduzir a sua vida. Permita Ele cuidar de você. Permita Ele trazer para você o refrigério. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Seu poder, seu amor. Glória a Deus, aleluia. Jussara, faça essa oração de gratidão, entregando louvor nesse Deus, momento. muito obrigada, Senhor Deus, por estar em sua casa, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque tem aqui, tu tem nos sustentado, Senhor. Como é bom e agradável cantar louvores a Ti, Pai. Por isso, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, recebendo com um aroma suave, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. Louvado seja a tua presença. Antes de sentar, ainda não podemos nos abraçar, mas você pode dar um aceno aí para o seu irmão. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Hoje nós retornamos, com os nossos bancos.
procurando ainda seguir, né, as diretrizes do decreto, dentro do distanciamento. Mantém-se a mesma regra quando estávamos com as cadeiras. Ou seja, se você veio sozinho, então procure sempre sentar no lugar onde vai intercalar com o outro, evitando de sentar onde está o adesivo, a não ser que você esteja em família. Se você estiver em família, né, de 2 já temos aqui os espaços com 2, mas se tiver 3 ou 4, você pode utilizar, né, todos os bancos, tá ok? Nós temos colocado assim um adesivo, para uma vez que, né, estando irmãos que não moram, nós somos todos da mesma família, né, da mesma fé, mas os irmãos entendem, diante, né, de todo esse processo, não moramos no mesmo lugar, na mesma casa, né, e às vezes também temos os nossos visitantes, então a gente procura manter a questão do distanciamento. Mas uma vez que sejam casais, famílias podem todos ocupar, seja os 4 bancos ou os lugares de 3, tá ok? Eu espero que em breve a gente possa ocupar todos, né, sem problema algum. Isso já tem ocorrido em alguns países onde há essa compreensão dentro de um estudo, dentro de um gráfico, que uma vez que a população que tem sido vacinada, depois de alguns dias, né, desse processo, já estão até mesmo tirando as máscaras. Falava hoje pela manhã que eu vi um evento, ontem à noite, nos Estados Unidos, onde um ginásio com 17 mil pessoas, e todos estavam ali, presentes, sem máscara, porque já há resultados científicos que viabilizam esse tipo de encontro, né? Aos poucos, a gente voltando, né, entre aspas, em uma normalidade. Espero, essa é a nossa oração, né, para que assim seja, que logo, estando todos aí com condições, possam vir e participarem. Hoje pela manhã tivemos também um bom grupo, mas por enquanto ainda tem um grupo que vem pela manhã, outro grupo que vem à noite, até para que a gente possa, né, respeitar a questão do distanciamento. Mas vamos orar, quem sabe em breve, né, teremos a oportunidade de não apenas encher todos os bancos, como em algumas vezes, mas até utilizar cadeiras para que juntos possamos adorar, glorificar o nome do Senhor, receber os nossos visitantes e continuar a nossa missão, né? Por um tempo, algumas coisas nós ainda estamos impedidos de realizar, mas eu creio que em breve, aos poucos, nós vamos nos ajustando dentro das nossas atividades e é tempo da gente trabalhar, né? Eu tenho certeza disso, que vai ter a oportunidade da gente colocar aí de novo a mão no arado e dar continuidade. Mas eu quero neste momento, assim como eu fiz pela manhã, separar alguns minutos para nós intercedermos. Normalmente fazemos isso no final do culto, mas fica assim uma coisa muito corrida, né? Quase que terminando. Mas eu quero aproveitar antes, até mesmo de nós apresentarmos nossas ofertas a Deus, interceder. Nós temos orado, algumas pessoas que nos são conhecidas, próximo, mas eu quero também acrescentar aqui o nome de algumas outras. Conhecido, por exemplo, vamos orar pelo Marco, jovem Marco. O Marco fez um transplante e nessa semana, né, ele sentiu algumas dores e febre e vai ser necessário fazer no mesmo local da cirurgia, uma remoção de uma massa que ali se acumulou, né? Falar de uma linguagem um pouco mais bruta, não tão técnica para a gente compreender, então para a gente entender mais ou menos assim, uma massa que se acumulou no local da cirurgia e ela acabou trazendo uma infecção e precisa de ser removida. Então, provavelmente deve fazer isso amanhã, né? Eu estive conversando com ele ontem, então vamos orar e interceder pela vida do jovem Marcos, tá? Temos intercedido pela vida de Valdelane, uma irmã da Assembleia de Deus, mas é mãe do Arley, que é jovem aqui da igreja. Hoje à tarde também conversei com o Arley, para a gente se atualizar acerca, né, da situação. A mãe dele esteve aqui no hospital, depois foi transferido para o Salgado Filho, com o intuito de ver uma questão, né, do pâncreas. Me parece, pelo que o Arley me falou, que essa situação ela foi aparentemente resolvida.
mas muito me estranhou quando ele recebeu alta, quando ela, melhor dizendo, recebeu alta. Estávamos todos articulando um grupo, já tínhamos um número de pessoas e até mesmo condução para doar sangue, né, ir ao Hemorrio para estar fazendo a doação, no intuito de estar auxiliando também a irmã. Mas na terça-feira ela recebeu alta, mas naquela mesma noite ela voltou a passar mal e está aqui no hospital de Laje. Amanhã, provavelmente, o Arlen deve estar conversando com o médico. Eu orientei para que ele levasse uma pessoa juntamente com ele, principalmente se for alguém da área. A gente pode também pedir a alguma dos nossos irmãos que trabalham aqui no hospital de Laje, para poder inteirar acerca da real situação da irmã Valdelane, porque me parece que vai ter que fazer uma tomografia, há uma outra situação no pulmão. Vamos orar, tá bom, amados irmãos? Eu peço que vocês me ajudem nesse sentido. Nós temos orado também pela Ruth, que é mãe da Ellen. Ellen é mãe do Mateus, o adolescente que também é da nossa igreja. Ela está entubada, vamos orar. E eu quero também agora incluir alguns pastores. Essa semana nós perdemos mais um pastor, mais um amigo de ministério, 49 anos, pastor Alessandro Toledo, da ICNV de Praça Seca. Felizmente, né, uma perda significativa para nós, mas Deus está acima de todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor que venha consolar esposa, filhos, a igreja que ele pastoreava. Pastor Luiz Alberto de Jabu passou por uma cirurgia, uma bactéria que surgiu no seu coração. O procedimento cirúrgico, graças a Deus, correu tudo bem. E estão aí respeitando aquelas 48 horas para ter um diagnóstico mais preciso de como está o pastor. E aí eu incluo aqui mais outras famílias. Pastor Luiz Fernando, da ICNV de São Gonçalo. Toda a sua casa está com Covid, mas a sua esposa, que ficou um pouco mais grave, está com 75% do pulmão comprometido, está internada. Vamos orar. Pastor Evandro, também da ICNV da Tijuca. E o pastor Anderson, da ICNV de Mesquita, que já esteve aqui conosco. Na ocasião ele pastoreava a igreja da Vila Emil, e hoje ele está em Mesquita. Pastor Anderson está entubado. E são esses os motivos que têm me vindo para intercedermos e orar e pedir a graça de Deus. E esse é o momento para a gente orar, ok? Se lembrar de alguém, ou se eu esqueci, né? Não conheço tudo, não sei tudo, os irmãos podem sinalizar para a gente orar neste momento, né? Diante da situação. Giva? Patrick, o joelho. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos então. Senhor, o hábito da oração deve ser uma prática comum e normal entre nós. Até porque a maneira de se dialogar, de poder ter uma conversa com o Senhor é a oração. Esse deve ser o nosso hábito diário. Mas há momentos, e a tua palavra fala de outras maneiras, tipos de oração, como por exemplo as súplicas, clamor. Então esse é o momento que nós, quanto igreja, estamos aqui suplicando. Também a tua palavra fala de intercessores, que é de se colocar na brecha em favor do outro. E nós estamos aqui neste momento como quem se compadece da dor, do sentimento daqueles que perderam o seu ente querido, como a família ICNV de Praça Seca, a esposa do teu servo, ó Pai, que o Senhor aprove recolher Alessandro Toledo, que combateu o bom combate. Mas, ó Deus, ali fica uma igreja, fica filhos, e nós temos vivido esses dias, e sabemos que só o teu Espírito pode trazer o consolo e o conforto ao coração de cada uma dessas vidas. Mas, ó Deus, oramos por aqueles que ainda nutrem uma esperança, e quanto à vida, há esperança, e queremos clamar e interceder, seja as situações que aparentemente aos nossos olhos sejam simples, mas tudo nós fazemos questão de depender de Ti. Seja da cirurgia do joelho do Patrick, seja da remoção dessa massa que se acumulou e acabou trazendo uma infecção ao jovem Marcos,
Ó Deus, seja a questão da Valdelaine, que ainda não temos um diagnóstico preciso, mas nós pedimos a sua misericórdia, a sua graça. Da bactéria que foi removida do teu servo, Luiz Alberto. E assim, ó Deus, como as situações mais complexas, como o caso da irmã Elaine, esposa do pastor Luiz Fernando, que se encontra entubada. Senhor, toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos a vida também do teu servo, pastor Anderson. São situações que nós nos vemos assim, como que impotentes, porque não depende, humanamente falando, de nós. Ficamos sempre à espera de um diagnóstico. A Ruth, a mãe da Ellen, ficamos nessa expectativa, do Evandro, e que o Senhor, na tua misericórdia e graça, intervenha com o teu poder. E o processo que ali tem sido feito, através das medicações, dos mecanismos que buscam a recuperação, o restabelecimento, nós aqui, ó Pai, oramos, intercedendo, suplicando a sua misericórdia e a sua graça. Como esses tempos, ó Deus, têm exigido da igreja, de nós, estarmos, quão tempo for necessário, rendido diante de Ti. Como a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses tem sido apropriada para os nossos dias: orai, orai sem cessar. Senhor, não apenas resumindo a este momento que estamos aqui agora, mas que possamos lembrar diariamente e fazer esse papel de quem lembra do outro, de quem se coloca no lugar do outro, de quem clama, de quem intercede, de quem suplica por aqueles que precisam de uma intervenção do Senhor, do teu poder, para operar o milagre, para restaurar, para reverter o quadro e mudar a situação. Aproveitamos esse momento do culto, onde adoramos a Ti com os nossos lábios. Primeiramente adoramos e reconhecemos e Te glorificamos independente das circunstâncias, porque adoramos o Senhor por aquilo que Tu és. E isso nada muda. Nada muda. Pode, Senhor Deus, crescer a planta, ela pode com o tempo murchar e cair, mas o Senhor continua sendo Deus. Tremam os povos, abale os montes e montanhas, os mares se agitam, o Senhor continua sendo Deus. Te adoramos por aquilo que Tu és, mas, ó Deus, na dependência, reconhecendo a nossa condição, a nossa fragilidade, como nós cantamos: fracos sou. Senhor Deus, nós rasgamos o nosso coração para alçar a nossa voz, como quem ora, como quem clama, como pede socorro a Jesus. De caralabassuri cantarebe andalaias, deminianda lamandurianda laias. Socorro a Jesus. Mude o quadro, reverta a situação, por amor do Teu nome, por causa da Sua misericórdia, assim oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a nossa força. Ele é o socorro bem presente. É o refúgio de nossas almas. É tempo de orar, de buscar mais e mais a Sua presença. Estar com Deus não era para ser apenas nos momentos onde o calo aperta. Mas infelizmente nós somos movidos às vezes a isso. Quando estamos numa bonança, numa tranquilidade, nos dispersamos. Ficamos muito tranquilos. Lembramos, não que deixamos de orar, mas a nossa oração, o nosso período de busca, ele se resume a alguns momentos. Mas quando o calo aperta, a gente, né? Mas que sejamos um povo que clama, que chama pelo nome do Senhor, o povo de Deus. Oremos sempre, amados irmãos. Não faltam motivos para a gente interceder e orar. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com as primícias de nossa renda. Vamos trazer dízimos e ofertas, aqueles que assim puderem e desejar. A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Nós já disponibilizamos aí os envelopes, né, nos bancos.
E se você trouxe de casa ou precisar de um envelope para colocar a sua oferta, fique à vontade, né? Enquanto estamos aqui aguardando, depois estaremos orando a Deus. Quero aqui reiterar a minha gratidão pela sua fidelidade, pela campanha do quilo, tem sido de grande importância, amados irmãos. Um valor imenso as suas doações. Agradeço também por aqueles que têm até depositado em espécie. E as ofertas em espécie estamos dedicados essa semana, aproveitando o nosso encontro uma vez por mês, por enquanto, né, presencial, na reunião com o nosso bispo. Na volta eu sempre paro aí num desses grandes mercados, cujos valores estão bem mais acessíveis, para comprarmos quantidades de alimento e trazer para somar as doações dos irmãos e assim assistirmos a diversas famílias. Então, muito obrigado pela sua, além da sua fidelidade no dízimo, nas ofertas, sendo também generoso nesse aspecto. Vamos agradecer. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, sempre com gratidão. Nosso gesto é um gesto de louvor, de reconhecimento de um Deus que nos abençoa, que supre as nossas necessidades, que nos dá a oportunidade de colocar à mesa o pão, de nos vestirmos, de ter um teto que nos cobre, que nos dá saúde para nós levantarmos a cada amanhecer e ir para o nosso trabalho, que deu saúde para irmãos que completaram a sua carreira no sentido do seu trabalho secular, que já são aposentados, e o Senhor conservou, abençoou, e cada um desses irmãos reconhecem isso, e ao receber o seu ordenado, trazem as suas contribuições. Nós agradecemos, ó Pai, esse é o nosso gesto de louvor, e apresentamos a Ti as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Oramos, são várias famílias que temos tido a oportunidade de assistir, e outras, ó Deus, que bate a nossa porta, que tenhamos condição de ajudar, assim como tantas outras igrejas e instituições também realizam esse trabalho, num momento de solidariedade. Então, Pai, é com esse espírito que nós contribuímos e ofertamos na sua casa, e colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Agradecidos por tudo, assim Te louvamos. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Esteja orando, né? Esse ano talvez, assim como no ano passado, foi bem diferente, né? A nossa celebração pelo 16º aniversário da igreja, foi toda ela online, né? Nós tivemos a transmissão, conseguimos montar uma programação, mas já no próximo mês vamos completar 17 anos, né? Da nossa igreja aqui em Lages, e ainda está sendo um pouco difícil para ter todos os irmãos se ajuntando no mesmo horário, e até mesmo para o deslocamento de alguns pastores de outras regiões, porque em função de todas essas recomendações de distanciamento, e o espaço às vezes das igrejas, eles tiveram que fazer 3, 4 reuniões, então fica um pouco difícil pela quantidade até mesmo de obreiro para esse deslocamento, mas estou orando, estou pensando uma maneira, do mês de junho, estamos recebendo sempre um pastor, mesmo que seja da nossa região, para estar trazendo a palavra para todos nós, e a gente celebrar e glorificar a Deus por esses 17 anos da nossa igreja. Mas me ajude em oração nesse sentido. Hoje à noite eu estaria concluindo a série de mensagem, 1 Pedro. Aliás, quem não esteve aqui no domingo passado, eu comecei o último capítulo, que foi o capítulo 5, de 1 Pedro, na exposição, e foi uma mensagem dentro da nossa série falando sobre conhecendo o pastor. Se você não esteve aqui, eu peço por favor, como membro, é um conselho de um pastor para um membro da igreja, que você assista essa mensagem. É uma mensagem segundo aquilo que Pedro fala em apenas 4 versículos, exortando e orientando os presbíteros na atuação como pastores, pastoreando o rebanho, como ele deve agir. Como deve agir o pastor? Quais atribuições? Como ele deve exercer o pastoreado? E eu gostaria que você que ainda não ouviu, tire um tempinho na semana
e ouça essa reflexão. Eu tenho submetido aos irmãos, não como defesa, como Paulo fez, em defesa do seu apostolado, como Pedro em algumas vezes, mas até mesmo submeter aos irmãos como uma avaliação. É importante que você conheça e saiba, pelo menos ali não tem todas as atribuições. Como eu disse, os 4 primeiros versículos certamente era uma palavra dirigida para, e cabia muito bem num seminário, numa palavra de orientação a bispo e pastores, mas foi importante trazer aos irmãos, para que você tenha uma noção de como o pastor deve pastorear, como ele deve agir, com boa vontade, sem qualquer ganância, sendo um modelo. Então eu submeto aos irmãos, para que assim também os irmãos orem por mim e possam estar me avaliando. Então, quanto membro, por favor, se você ainda não ouviu, assista essa semana. Mas hoje eu estaria numa apresentação de um sobrinho, filho do meu irmão, caçula, do Claudeci, e eu estaria ministrando, eu estaria visitando a igreja e vendo a apresentação. Mas os planos se mudaram. Meu irmão recebeu uma proposta, viajou hoje após, na hora do almoço, né? Quase que perdeu o ônibus. Falei, vocês ficam aí bobeando, viu, mãe? Falei, dei puxão de orelha ainda, ele dentro do ônibus. Meio-dia era o ônibus, mas confundiu o horário, e ele foi para Macaé, é uma proposta, está com um filhinho novo de 2 meses, o Enzo, e por isso foi adiada a programação, né? Ou seja, a apresentação do meu sobrinho. Mas eu já tinha conversado com o diácono José Ronaldo para que ele estivesse a posto para trazer a ministração da palavra, e eu vou deixar para concluir a série, espero concluir no próximo domingo. Bom, eu tenho até o final do mês, porque ainda temos 2 domingos, né, para finalizar esse mês de maio e concluir a série, que tem sido muito edificante para as nossas vidas. Ali ainda há conselhos finais para os jovens, um aspecto geral para toda a igreja, principalmente falando do trato uns para com os outros e a humildade que todos nós devemos ter, porque Deus resiste o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes, isso é muito importante. Fala também de como agir diante do adversário. Pela primeira vez Pedro vai citar o nome do diabo na sua carta para mostrar qual é a sua atitude e como nós devemos agir, porque o Senhor nos concede através da sua palavra a condição de nós resistir e vencer o dia mal. Mas vou deixar para o próximo domingo. E hoje eu quero, assim como você, sentar para ouvir a palavra de Deus. O nosso culto, né, está sendo gravado. Hoje pela manhã eu trouxe uma mensagem também muito importante para o nosso ofício, o nosso papel quanto igreja, ativando a cura, que foi o título da mensagem durante a semana. Assim que tiver tudo pronto, o Wallace vai estar disponibilizando e eu vou estar partilhando com os irmãos, assim como eu faço para os grupos, uma mensagem muito importante quanto ao nosso papel na importância de ativar a cura. O que é isso? Bom, vale a pena você ouvir. Mas agora nós vamos ouvir o irmão José Ronaldo, mas eu gostaria essa noite de estar orando antes de passar o microfone e dando a oportunidade para o diácono Ronaldo trazer a palavra, né? Estenda suas mãos. Amado e poderoso Pai, rendo graças a Ti, louvo o Teu nome, na oportunidade de servir e somar a este lugar. Eu sou apenas um integrante desse corpo cujo cabeça é Cristo. E eu Te louvo, ó Deus, pela vida daqueles que me ajudam na condução, na ministração. E, ó Pai, não importa quem está aqui à frente, se é o bispo, se é o pastor, se é o diácono, se é o evangelista, se for, ó Deus, um irmão, o que importa é que a Tua palavra vai ser pregada. Ó Deus, conceda graça ao Teu servo, para que assim, ó Deus, seja um instrumento nas Suas mãos ao ministrar a Tua palavra essa noite. E a cada um de nós que vamos estar aqui, que com todo temor e reverência, possamos olhar para esse púlpito e saber que o que vai ser aberto não vai ser uma revista de jornal, não vai ser um livro qualquer, se trata das Sagradas Escrituras, da Tua palavra, e que o nosso coração, a nossa mente,
seja aberta para ouvir aquilo que tu colocou no coração do teu servo. E assim sejamos edificados e fortalecidos pela tua palavra. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Louvamos o nome do Senhor por mais uma oportunidade em que o Senhor tem nos proporcionado. Primeiramente, em poder chegar na tua casa, poder adorar o nome do Senhor, poder entoar hinos de louvores ao nome do Senhor, sabendo que até aqui a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E isso é motivo de glorificarmos a Deus. Isso é motivo de nos alegrarmos nesta noite, porque o Senhor é bom e Ele tem nos abençoado. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam trazê-lo, entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, tome a tua cama e vá para a tua casa. Versículo 25. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Até aí. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por poder abrir a porção da tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, que nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos ajuda, Senhor, a continuar na nossa carreira cristã. Portanto, Pai, me ajuda nesta noite na responsabilidade de ministrar a tua palavra, porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas bem sei eu que o Senhor tudo podes aqui neste lugar. Pai, que a tua palavra ela não volta vazia, e assim cumpre os seus propósitos. Portanto, Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Tudo que for falado, tudo que for feito aqui, seja somente para louvor e glória e honra do teu nome. Amém. Podeis sentar.
Bom, quando o pastor me fez o convite, o primeiro texto que me veio à mente foi esse texto, que fala acerca de 4 amigos, que fala de um milagre que Jesus realizou diante desta passagem. E eu comecei a pensar que dentro de tantos os bens que nós possamos ter na nossa vida, um dos mais importantes para nós é a amizade, é ter amigos, ter pessoas ao nosso lado. E quando nós meditamos nessa palavra, nós vamos observar aqui alguns amigos que fizeram toda a diferença na vida de alguém. Amigos que estavam dispostos a abençoar a vida daquele que estava paralítico. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava na casa, ensinando e pregando e falando a palavra de Deus, mas havia uma multidão de pessoas, que aquela casa estava superlotada. E a palavra de Deus vai dizer para nós nesta noite, que em determinado momento vieram 4 homens, segurando uma maca, uma cama, trazendo um homem que era paralítico. E a palavra vai dizer que quando eles tentam entrar por aquelas portas para introduzir o paralítico até Jesus, eles não conseguem. Não conseguem porque a casa está lotada. A casa está cheia, não havia como, havia uma dificuldade, não tinha como chegar perto de Jesus. Mas nesta noite nós vamos meditar nesta palavra e nós vamos ver quanto é bom termos amigos, quanto é bom e importante para nós cultivarmos uma amizade. Porque quando eu paro para pensar em relação a essa mensagem, o fato desses 4 amigos terem ido lá e abençoar aquele paralítico, certamente aquele paralítico também havia plantado algo no coração daqueles amigos. Então, quando nós também somos bons amigos, nós também colhemos boas amizades. E no transcorrer desta mensagem, nós vamos observar que a atitude daqueles homens, ele fez toda a diferença na vida daquele homem que estava paralítico. Um homem que certamente já não tinha mais esperança, não tinha mais perspectiva de vida, né, a situação que ele se encontrava, mas a palavra de Deus vai dizer que existia um homem, que é o nosso Senhor Jesus, que ele era capaz de realizar o impossível. Aquilo que não é possível para o homem, Deus consegue fazer. Jesus, ele realiza milagres. E ele realizou um milagre na vida daquele homem, assim como ele ainda realiza milagre na nossa vida. O mesmo Jesus que atuou lá no passado, o mesmo Jesus que atuou lá na vida desse paralítico e tantos outros, ele está aqui nesta noite e ele continua realizando milagre. Aquele homem estava sem perspectiva, estava numa situação difícil, mas Jesus transformou a sua vida, através da atitude de 4 amigos, aqueles homens que nós vamos aprender aqui algumas características que aqueles homens podem nos ensinar como uma amizade verdadeira. Embora esse texto ele vai mostrar e vai nos dizer que Jesus, ele é o verdadeiro amigo, e não há dúvida para nós isso, que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Mas nós vamos perceber que a atitude daqueles homens fez toda a diferença na vida de alguém. Então eu quero dizer para você que a sua amizade vai fazer diferença na vida de alguém. Talvez tenha alguém semelhante àquele homem, paralisado aí, não pela sua forma humana de dizer,
mas talvez não tenha mais força de vir para a casa do Senhor, já não tem mais esperança em caminhar, já não consegue mais se levantar, já abandonou a sua fé, já desistiu de todos os seus sonhos, de todas as situações da tua vida, e talvez esse amigo está esperando que um de nós, semelhante àqueles amigos, vá lá na casa dele e busque ele, para que possamos introduzir e trazer os nossos amigos diante de Jesus. E essa passagem, ela fala tremendamente em relação a isso. E nós vamos aprender algumas lições aqui, algumas características do verdadeiro amigo. Lá no versículo 18, vai dizer: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. A primeira característica que eu vejo aqui do verdadeiro amigo é que os verdadeiros amigos não medem esforços para abençoar a vida do outro. Aqueles homens, eles não mediram esforços. A Bíblia não fala quanto tempo eles andaram, não fala a distância que foi, não fala qual era o peso daquele homem, mas aqueles homens, eles não mediram esforços para levar aquele paralítico até Jesus. Então, trazendo para a nossa vida de hoje, para o nosso cotidiano, será que nós temos nos esforçado para levar os nossos amigos até Jesus? Será que nós temos nos esforçado ao máximo para introduzir os nossos amigos na presença de Jesus? Aqueles que já não têm mais força, aquele que já não consegue caminhar, aquele que está amedrontado, que está abatido na tua casa, diante das circunstâncias do dia a dia. Será que nós, como servos de Deus, somos semelhantes a esses amigos que abriram mão daquilo que era seu, das suas necessidades, para poder abençoar a vida de um paralítico, de um amigo? Então, o primeiro ponto, os verdadeiros amigos, eles não medem esforços para abençoar a nossa vida. O peso do paralítico, a distância percorrida, não foram empecilho para aqueles amigos, para que aqueles amigos levassem o paralítico até Jesus. Houve um esforço, houve uma dedicação, houve um desprendimento, porque quando a gente medita na palavra, eu imagino que aqueles amigos também conheciam a fama de Jesus, sabia da fama de Jesus, sabia que Jesus podia curar, e talvez aqueles amigos também tivessem algumas necessidades. Mas eles, automaticamente, eu imagino que quando ouviram que Jesus estava na casa, e diz a palavra que Jesus estava para curar, curando, eles pensaram em abençoar o seu amigo que estava paralítico. Abriram mão dos seus próprios interesses para abençoar a vida daquele que estava lá numa situação difícil. E esse precisa ser o nosso papel quanto igreja, quanto servo de Deus, Precisamos ter esse olhar, Precisamos ter essa empatia de poder olhar e ver que a nossa necessidade, ela pode esperar. E existem pessoas que estão mais necessitadas, existem pessoas que precisam ser prioridades. E nós, semelhante a esse homem, precisamos agir dessa forma. Precisamos nos esforçar para levar aqueles que necessitam ter um encontro com Cristo. Aquele que precisa que a sua vida seja transformada. Aquele que precisa que a sua vida seja mudada diante de qualquer situação. E aqueles homens, com ato de amor, de compaixão, de misericórdia, eles foram até a casa daquele paralítico, pegaram aquele paralítico e propuseram no teu coração em levar aquele paralítico até Jesus. Aqueles homens, a palavra de Deus vai dizer que por causa da fé deles,
Aqueles homens tinham uma fé que se eles conseguissem introduzir o teu amigo diante de Jesus, certamente a vida do seu amigo seria mudada. A história dele seria mudada. Certamente a sua saúde seria restabelecida. Certamente aquele homem voltaria a andar. Porque é o que a palavra vai dizer. E eu fico a pensar em relação à nossa vida, trazendo para os dias de hoje, diante de tudo isso que a gente tem vivido. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas dentro das suas casas, estão aprisionadas dentro de si, pessoas sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, pessoas estão trancadas dentro das suas casas, pessoas que já perderam a sua fé, pessoas que já não têm mais força para caminhar, pessoas que não têm como andar mais para a casa do Senhor, e estão semelhante a esse homem, com a sua vida paralisada, sem esperança, sem perspectiva. Mas aqueles 4 amigos certamente chegou na casa daquele homem e disse assim, ó, há esperança para a tua vida. Não está tudo perdido. Existe um que pode mudar a história da tua vida. E talvez aquele paralítico tenha dito assim, mas como que eu faço? E como que eu vou chegar lá se eu não consigo me mover? Mas aqueles homens, eles disseram certamente, nós viemos aqui para te levar diante daquele que pode mudar a história da tua vida. E certamente a esperança no coração daquele homem se acendeu diante da fama de Jesus, diante daquilo que certamente ele tinha ouvido falar que Jesus pode fazer, dos milagres de Jesus. A esperança brotou no coração daquele homem, porque ele encontrou 4 pessoas, 4 amigos dispostos a abrir mão dos seus interesses para abençoar a vida do outro. E quando nós agimos dessa forma, quando nós abrimos mão do nosso próprio interesse para abençoar a vida do outro, isso agrada o coração de Deus. Falando aqui acerca do verdadeiro amigo que é Jesus, que é o maior exemplo para nós, que é aquele que abriu mão da sua própria vida, do seu próprio interesse, da sua grandeza, do teu trono, por mim e por você. Jesus, ele abriu mão. Ele se entregou por mim e por você. Que amor é esse? E esses homens, eles representaram o amor de Jesus, quando eles abrem mão, quando eles largam os seus interesses para abençoar a vida do outro. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, que eu aprendo nesta mensagem, é que os verdadeiros amigos, eles não medem esforços para introduzir o seu amigo até Jesus. Aquele que é verdadeiro amigo, ele não desiste do seu amigo. Ele não desanima do teu amigo. Talvez o seu amigo não tenha força, não quer, mas ele não desiste, ele se esforça, ele se empenha para poder levar. E esse era o propósito daqueles 4 amigos. Nós vamos levar o nosso amigo até Jesus, porque certamente Jesus vai curar. Certamente Jesus vai mudar a história da vida dele. Então, o primeiro ponto é esse. Porque aqueles amigos, eles demonstraram uma empatia e uma misericórdia pela vida daquele que estava lá, já sem esperança, sem alegria, sem condição nenhuma, certamente esperando a morte, diante da situação, vivendo de uma maneira vegetativa, dependendo de um de outro. Mas aqueles amigos se compadeceram dele e foi lá abençoar a vida dele. Houve um esforço. O segundo ponto que eu vejo aqui, lá no versículo... Alguém lê para mim o versículo 17 para me ajudar? Pode ser o versículo 17?
Obrigado, irmão. O finalzinho desse versículo vai dizer assim, ó, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então, o segundo ponto que eu vejo aqui é que o verdadeiro amigo, ele vai realmente abrir mão do seu próprio interesse para abençoar a vida do outro. Por quê? Porque Jesus estava curando. Jesus estava realizando uma obra naquela casa. E aqueles amigos poderiam ter alguma necessidade para ir. Mas eles não, eles abriram mão das suas necessidades. Falaram, o mais importante é levar o meu amigo até Jesus. O mais importante é que a bênção chegue na casa do meu amigo. O mais importante é que meu amigo tenha um encontro com Cristo. Que a sua vida seja transformada. Mesmo eles sabendo que Jesus estava na casa, estava curando, eles não foram buscar os seus próprios interesses, mas ele foi buscar o interesse do seu amigo. Foi abençoar a vida do teu amigo. Abriu mão. O meu amigo, as coisas do meu amigo é prioridade. A necessidade do meu amigo é mais importante do que a minha. Isso demonstra um amor verdadeiro, um amor grandioso pelo seu amigo. Isso é ser um verdadeiro amigo. Abriu, assim como Jesus abriu mão da sua própria vida por mim, por você, esses amigos abriram mão daquilo que podia ser seu interesse para levar o seu amigo para que ele pudesse ser curado. Estava numa situação difícil, estava paralítico, sem esperança. E aqueles amigos, com a sua atitude, abriu mão. O terceiro ponto que eu vejo nessa mensagem, no versículo 19, vai dizer, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas abaixaram a cama e até o meio diante de Jesus. Então, quando eu vejo esse versículo, não achando por onde pudessem levar, eu aprendo que o verdadeiro amigo, ele nunca desiste diante das adversidades. Eu posso imaginar a cena daqueles amigos chegando com aquela maca e aquela casa superlotada. Certamente eles pediram licença, tentaram entrar, mas ninguém queria abrir mão. Ninguém queria abrir espaço para que eles entrassem. Então, eis aí uma dificuldade. E aí eu fico pensando, eles poderiam ter desistido ali. Eles poderiam ter falado, olha, nós até tentamos. Está vendo, ó, nós te trouxemos até aqui. Nós queríamos te ajudar. Mas não tem como, você mesmo está vendo. Olha a multidão. Mas o verdadeiro amigo, ele não desiste diante das adversidades. Eles tinham um propósito. Eles tinham um alvo a alcançar. E quando eles chegam diante daquela situação e não tinha como entrar na casa, certamente eles ficaram imaginando de que maneira nós vamos fazer o nosso amigo chegar diante de Jesus. E a palavra vai dizer que aqueles homens, eles subiram no telhado. Eles fizeram algo improvável. Eles subiram, eles abriram o telhado, certamente amarraram aquele paralítico e introduziram aquele homem diante de Jesus, porque aqueles homens, eles não desistiram diante da dificuldade, diante da adversidade. E trazendo para a nossa vida hoje, às vezes nós desistimos de levar a palavra para os nossos amigos, de trazer os nossos amigos até Jesus, por coisas tão pequenas. Nós desistimos porque às vezes eles não querem vir. Nós desistimos porque às vezes ele falou uma palavra.
Nós desistimos por tantos outros motivos. Mas aquele que ama verdadeiramente o teu amigo, ele não desiste. Ele insiste, porque ele sabe que o dia que o seu amigo tiver um encontro com Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. E era essa convicção que aqueles amigos eles tinham. Eles sabiam que Jesus poderia mudar a história do paralítico. Eles sabiam que Jesus era a solução para a vida do seu amigo. E nós também sabemos que a solução para a vida de muitos dos nossos amigos é Jesus. Mas será que nós temos nos esforçados ao extremo? Será que nós temos desistido no meio do caminho, porque as coisas não aconteceram da maneira que nós planejamos? Talvez aqueles amigos pensaram assim: nós vamos chegar lá e vamos conseguir entrar com facilidade. Nós vamos chegar lá e as pessoas vão ver a situação do nosso amigo e vão se compadecer também e vai abrir. Mas encontrou um cenário diferente, onde quem estava lá não queria arredar o pé, onde quem estava lá não tinha essa empatia, não tinha essa misericórdia, estava lá porque queria, porque buscava também. E nós, às vezes, temos falhado, porque nós não temos insistido com os nossos amigos. Nós temos desistido muito fácil. Talvez achamos pesado demais carregar os nossos amigos. Talvez não temos disposição suficiente para um esforço a mais em carregar o nosso amigo. Mas aqueles amigos, eles sabiam que se eles conseguissem colocar aquele amigo diante de Jesus, o milagre aconteceria. Da mesma forma que alguém um dia orou por mim, orou por você, nos carregou nas costas através de oração, muitas vezes nos buscou nas nossas casas para trazer a gente na igreja, a ponto de termos o encontro com Cristo e a nossa vida ser transformada. Há muitas pessoas nesse momento, há muitos amigos nossos nesse momento, que se encontram acamados espiritualmente, que se encontram sem esperança espiritualmente, à espera de alguém. Eles sabem que existe um Jesus, eles já ouviram falar de Jesus, eles sabem que Jesus pode ser a situação da vida deles, mas estão à espera de amigos comprometidos a levarem ele até Jesus. E o que nós temos feito? Será que nós temos sido semelhante a esses 4 amigos? Ou será que nós temos falhado? Ou será que nós temos desistido? Aqueles homens, eles não desistiram diante da adversidade. Eles pensaram assim: eu não saio daqui. Nem que eu tenha que esperar todo mundo embora, eu posso imaginar isso, para que eu fale com Jesus e apresente meu amigo, mas nós vamos ficar aqui. Porque aqueles homens, eles tinham um propósito. Então nós vamos aprender com a atitude desses homens que os verdadeiros amigos, ele não pode desistir diante da adversidade. Diante que os planos não foi da maneira que você planejou. Às vezes é assim, nós idealizamos que as coisas vão acontecer da nossa maneira. E não acontece. E sabe o que nós fazemos? Nós desistimos. Nós pensamos: eu tentei, não era para ser. Mas aqueles amigos estavam obstinados, porque eles tinham um propósito em introduzir aquele paralítico diante de Jesus.
Eu posso imaginar que talvez aquele paralítico tenha até pensado assim: olha, muito obrigado pelo esforço de vocês, mas não tem como. Talvez aquele paralítico realmente perdeu a sua esperança, até mesmo quando estava na porta diante da multidão. Aquela chama que acendeu talvez se apagou quando ele viu a dificuldade. E talvez pensou: não tem jeito, não tem mais como que vai ser? Não vai dar para a gente chegar diante de Jesus. A casa estava cheia. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens, pastor, não mediram esforços para alcançar o objetivo. E aquele que é um verdadeiro amigo, aquele que tem empatia, aquele que tem misericórdia, aquele que quer estender a mão para o teu amigo, ele não desiste, ele não mede esforços. Ele pode levar um não, ele pode ouvir determinadas coisas, mas se ele tem um alvo, ele vai até o fim. E aqueles homens, diz a palavra, que aqueles homens, eles buscaram todas as possibilidades que eles tinham para alcançar o objetivo de levar o homem até Jesus. Devem ter conversado com um, devem ter usado lá a sua forma de: pô, quebra o galho, olha a situação dele. Mas quando eles viram que não havia uma maneira, através da conversa, aqueles homens, diz a palavra, que eles subiram pelo telhado da casa. Aqueles homens, eles não mediram esforços, eles pensaram: só há uma saída, só há uma maneira de chegarmos até o mestre. Vamos subir pelo telhado, vamos amarrar ele e vamos introduzir ele diante de Jesus. Quem pode imaginar a cena? Talvez aquele que estava do lado, não os 4 amigos, mas que estava lá, pensou: esses caras são loucos, vocês são malucos, o que vocês vão fazer? Não tem como subir aí, vocês não vão conseguir. Mas aqueles homens, eles se esforçaram e conseguiram subir no telhado. Amarraram aquele homem e o introduziram diante de Jesus. O objetivo deles foram cumprido. Eles não desistiram diante da adversidade. Eles levaram até o fim o propósito que estava no teu coração. E quantas não são as vezes que nós desistimos de pessoas de uma maneira tão fácil? Às vezes pensamos assim: eu já orei tanto, eu já preguei tanta palavra, eu já ajudei tanto, eu já estendi tanto a mão, ele não quer. Às vezes não é que não quer, não tem força. Às vezes não é que não quer, não consegue. Às vezes não é que não quer, é porque não tem fé suficiente ainda. E nós às vezes desistimos. E às vezes pensamos: eu já orei 20 anos e meu pai não muda. Eu já orei tantos anos e minha mãe não é salva. Eu já orei tanto tempo e meu casamento não é transformado. E nós desistimos. Mas esses homens não, eles levaram até o fim. Então eu quero dizer para você nesta noite: não desista dos seus propósitos diante das adversidades, porque Jesus, ele pode mudar a história da tua vida. Jesus, ele pode salvar a tua família. Jesus, ele pode realizar um milagre que humanamente para você é impossível. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor dos impossíveis. Não há nada que ele não possa realizar, não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que não possa ser mudado na nossa vida. E às vezes nós desistimos por pequenas coisas, de uma maneira muito fácil. E a própria palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Não é fácil levar alguém para Jesus.
Tem pessoas que têm histórico de anos e anos, de uma vida inteira de oração. E a pessoa no seu leito de morte, o Senhor vai e resgata. E às vezes a pessoa pensa assim, será que valeu a pena? Valeu a pena sim. Não podemos desistir. Temos que continuar lutando, temos que continuar orando, temos que continuar amando, tendo misericórdia, fazendo aquilo que for necessário para levarmos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos ao encontro real com Cristo. Porque o ápice dessa mensagem aqui não foi a cura física daquele homem. O ápice dessa mensagem, você vai ver, é que quando aquele homem é introduzido diante de Jesus, a primeira palavra que Jesus diz para aquele homem: perdoados são os seus pecados. A preocupação de Jesus não era com o corpo físico, embora Jesus abençoe aquele homem, mas a preocupação de Jesus era com a salvação, era com a alma daquela pessoa, daquele homem. De que adiantaria Jesus curar aquele homem fisicamente e a sua vida não ser transformada, e aquele homem não ser salvo e não ter sido alcançado pela misericórdia de Deus? Aqueles amigos tinham uma expectativa de cura humana, mas Jesus, ele tinha algo muito maior. E talvez você vai trazer o teu amigo, vai trazer o teu pai, vai trazer a tua mãe para a casa do Senhor com uma expectativa de uma cura. E Jesus vai realizar algo muito maior que você jamais pode imaginar. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Os projetos de Deus são maiores que o nosso. E o projeto de Deus para a vida daquele paralítico não era andar, não era voltar a ter os seus movimentos. O projeto maior de Jesus, quando aquele homem foi introduzido, era um projeto de salvação, era um projeto de restauração, era um projeto de mudança de vida naquele homem. E às vezes nós falhamos, porque nós achamos que as pessoas não têm mais jeito. Aquele não muda, aquele não tem mais jeito, aquele não larga a bebida, aquele não deixa de usar drogas, aquele não sai da prostituição, aquele não muda. Mas traz ele para a presença de Jesus e coloca ele diante de Jesus, para você ver se ele não vai transformar a vida dele. Ele transformou a minha, ele transformou a sua. Jesus transforma. Jesus muda a história de vidas e da nossa vida. E Deus usou aqueles 4 homens como instrumento. E Deus quer usar a minha vida e a tua vida como instrumento de bênção na vida de alguém. E às vezes nós falhamos. Jesus nos salva, transforma a nossa vida, derrama dons espirituais sobre a nossa vida, nos capacita, nos dá fôlego de vida com uma expectativa. E nós falhamos. Sabe por quê? Porque nós desistimos no meio do caminho. Nós desistimos na primeira dificuldade. Nós desistimos no primeiro empecilho. Se aqueles homens não tivessem um propósito, não tivessem fé no seu coração, eles teriam voltado para casa, frustrado, com aquele homem nas costas, dizendo: olha, eu tentei. Mas aqueles homens tinham fé suficiente para entender que, independente da maneira com que fosse, se aquele homem chegasse diante de Jesus, a sua vida seria transformada. E a palavra vai dizer que aqueles homens abriram o telhado,
certamente amarraram aquele homem e desceram até Jesus. E aquele primeiro encontro já mudou a história daquele homem, porque Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus encontrou fé suficiente no coração dos amigos para que o milagre acontecesse. Tem pessoas que precisam de nós, precisa da nossa fé, precisa que nós acreditemos que o Senhor vai mudar. E assim, a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens, aqueles 4 amigos tinham fé suficiente. Talvez aquele paralítico não tivesse até uma fé suficiente, mas os seus amigos acreditavam que a sua vida podia ser mudada. E talvez tenha alguém na tua família que já não tem mais fé, que já não acredita mais, mas você acredita. Porque você conhece o tamanho do teu Deus. Você conhece o Deus que você serve. Você sabe que o seu Deus pode mudar. Talvez ele já não acredita mais. Talvez ele já não tem força mais, não tem esperança mais, mas você tem. E é através da sua fé que Deus pode realizar o milagre na tua casa e na tua família. Através da sua fé, Deus pode realizar um milagre na vida do teu amigo. A fé é um dos mecanismos que pode mover o coração de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela move o coração de Deus. Nós vamos ler aqui que no versículo 20, Jesus diz assim, a palavra diz assim, ó, e vendo ele a fé deles, Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens. Certamente Jesus pensou assim, cara, esses camaradas são loucos, está dando para o dia de hoje. Olha o que esses camaradas fizeram. Eles amarraram um cara e desceram aqui diante de mim. Se eles fizeram isso porque eles acreditam que eu posso fazer, eles têm fé. E é essa fé que nós precisamos ter, aquela fé não vacilante, aquela fé que não desiste, aquela fé que acredita que no momento certo Deus vai mudar a história da nossa vida, ou da nossa família, ou de alguém da nossa casa, ou de algum amigo. Talvez você tenha alguém que você tem orado, que você tem clamado, que você tem buscado, e que parece que não tem surtido efeito a oração, parece que aquela pessoa não é transformada, mas continue orando e buscando, continue acreditando, depositando a sua fé em Deus, que no momento certo, Deus realiza o milagre. Jesus encontrou fé no coração daqueles homens, e o milagre aconteceu. Aqueles amigos levaram aquele homem até Jesus, porque eles criam no seu coração que a hora que ele chegasse diante de Jesus, nada seria como antes. É impossível o homem ter um encontro com Cristo e a sua vida continuar a mesma. Não tem como. Se verdadeiramente o homem se encontrar com Cristo, tiver um encontro, a sua vida é transformada. Os seus pecados são perdoados. A sua história tem um novo caminho, um novo começo. Outrora estávamos aí no lamaçal do pecado, vivendo neste mundo mal. E o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos salvou, nos resgatou e nos trouxe para o teu reino, para sermos um agente da pregação da tua palavra, para sermos instrumentos. Outrora também estávamos perdidos. Outrora muitos olhavam para nós e pensavam, esse aí não tem jeito, esse aí não tem como, esse aí não vai ser mudado.
E olha só o que Jesus fez para a tua vida. Olha aí para o lado, quem está do teu lado, e vê o que Jesus fez na vida. Jesus transformou. E esse Jesus continua transformando ainda. Esse Jesus continua realizando milagre. E quando nós olhamos para essa mensagem, nós vamos perceber que o mais importante para Jesus não era nem a cura física, embora ele curou, mas era a alma, era a salvação. Enquanto nós estamos olhando com um olhar, Jesus está olhando com outro. Talvez aquele homem poderia nem ter sido curado, talvez ele poderia ter voltado para sua casa até mesmo paralítico, mas com seus pecados perdoados, a sua vida já teria sido transformada. A sua bênção já teria sido completa. Porque a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é a salvação. É a oportunidade de um dia poder entrar no céu pelas portas. É um dia poder chegar diante do Senhor um dia e o nosso nome está escrito lá no livro da vida. E receber a oportunidade de morar com o Senhor Jesus para todo sempre. Essa é a maior bênção. A palavra vai dizer que os fariseus, aqueles homens que estavam lá, os doutores da lei, ficaram pensando: quem é esse que perdoa pecados? É fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus, ele realizou uma obra extraordinária na vida daquele paralítico, que ele deu a oportunidade de salvação para aquele homem, que estava sem esperança, que estava acamado, que não tinha mais perspectiva. A perspectiva daquele homem não era mais poder viver somente com a tua família, embora seja bom, mas a perspectiva daquele homem foi ampliada. Foi ter a oportunidade de morar com o Senhor na glória. Tudo aquilo que estava perdido foi restaurado, foi resgatado, porque ele teve um encontro com Cristo. Tudo isso aconteceu na vida daquele homem, porque ele encontrou amigos dispostos, decididos, que não desistiram dele. E a palavra para nós nesta noite é essa: Jesus continua realizando milagre. Jesus, ele quer salvar o teu amigo, ele quer salvar a tua família, mas qual é o esforço que nós temos feito? Será que nós temos agido de maneira que, como se diz, é um ditado: farinha pouco, meu pirão primeiro? Aqueles homens não abriram mão dos seus interesses para poder abençoar a vida de alguém. Será que nós temos feito isso? Será que você consegue abrir mão daquilo que é importante para a tua vida para abençoar a vida de alguém? Será que você tira tempo, abre mão do seu tempo, do seu lazer, dos seus afazeres, daquilo que é importante para você, para investir tempo na vida do teu amigo? Porque os 4 amigos tiveram que largar os seus afazeres, tiveram que deixar as suas famílias, tiveram que deixar tudo que estava fazendo para poder ir lá na casa do paralítico e serem instrumentos de Deus na vida daquele homem. Então a palavra de Deus para mim e para você nesta noite: será que nós temos sido um verdadeiro amigo? Aqueles homens representaram, através das suas atitudes, o Mestre Jesus, através do seu amor. E quando nós amamos alguém verdadeiramente, nós abrimos mão, sim. Nós deixamos aquilo que é importante para nós para abençoar o outro. E essa é a dinâmica do reino. E esse é o ensinamento de Cristo, e esse é o desejo de Deus.
E às vezes nós ficamos presos às coisas desse mundo e deixamos de fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Precisamos entender que todas essas coisas vão passar. Que aquilo que a gente acha que é prioridade aqui não vai fazer diferença na nossa vida. No sentido humano. O que vai fazer diferença é aquilo que nós fizemos para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, em prol de levar a palavra de Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava sentado hoje à tarde meditando, me veio algo na mente, que muitas são as vezes que nós falamos tantas coisas, mas nós não colocamos em prática. Somos aqueles amigos que até aconselham, até falam, mas nós não temos atitude. Mas os verdadeiros amigos, eles não somente falam, mas eles agem. Eu fico imaginando, pastor, talvez aqueles homens poderiam ter ido na casa dele e falar assim, Jesus, ele pode te curar. Deus tem uma bênção na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. E eles poderiam ter ido embora. Lançou uma palavra. Mas os verdadeiros amigos, eles não somente falam, mas eles agem em favor do teu amigo. Então tem que ter atitude. E aqueles homens tiveram atitude de chegar lá na casa daquele homem e dizer assim, eu conheço um Deus, conheço Jesus que pode mudar a história da tua vida. Eu sei da tua condição, eu sei que você não pode sair daqui para ir lá, mas eu vim aqui para dizer para você que eu vou te levar até Jesus. Eu vou me esforçar e vou te levar até Jesus. Atitude. E às vezes nós falamos, Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória, e não saciamos a fome. Não lançamos uma palavra. Você sabia que às vezes um telefonema, uma ligação para alguém muda a história da vida da pessoa? Às vezes a atitude que nós precisamos ter é isso. Às vezes alguém está numa situação tão para baixo, tão difícil, que quando você liga, demonstra amor, demonstra carinho, aquilo já muda a história da pessoa. E aqueles homens, eles foram, falaram e tiveram a atitude de levar o homem até chegar no objetivo final. A pergunta é nesta noite, por quem você tem orado? Quem é que você tem carregado em direção a Jesus Cristo? Será que você já está cansado? Ou será que você já desistiu? Se você já desistiu, é noite de você ir lá, voltar atrás, pegar novamente a sua maca e recomeçar a tua jornada. Não desistir e saber que se você colocar o teu amigo, o teu familiar, o teu casamento, a tua vida, a tua necessidade diante de Jesus verdadeiramente, o milagre acontecerá na tua vida. E na vida daquele que você está introduzindo até Jesus. Aqueles amigos não desistiram, assim como Jesus nunca desistiu de mim e de você. Mesmo nós, com as nossas falhas, com os nossos pecados, o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. E da mesma forma, nós não devemos desistir dos nossos amigos. Nós não devemos desistir daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Nós devemos nos esforçar o máximo, com todas as nossas forças, até alcançar o objetivo, que é colocar esse nosso amigo, ou esse nosso pai, ou nosso irmão, ou nosso familiar, diante de Jesus, para que a vida dele seja transformada. Somente depois disso, aí sim, poderemos dizer assim, o objetivo foi alcançado. E quando aquele homem foi salvo, primeiramente,
e curado, como diz a palavra, que Jesus falou para ele, dizendo, e vendo a fé, disse-lhe, homem, os seus pecados são perdoados. Aí nesse momento houve a salvação da sua alma, a restauração da tua vida. E mais à frente o Senhor Jesus cura ele da sua cura física. E diz a palavra que aquele homem ele vai para a sua casa carregando a sua cama, curado, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Lá no final vai dizer, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje nós vimos milagres do Senhor. O mesmo Jesus que operou milagre na vida desse paralítico, ele está aqui nesta noite e continua operando milagre, e continua restaurando vida. E o maior milagre não é a cura física, mas a salvação da nossa alma. A maior bênção que o homem pode ter é essa, a oportunidade de um dia entrar no céu pelas portas e glorificar o Senhor para todo sempre. Certamente esse paralítico morreu, humanamente falando, mas provavelmente ele teve a oportunidade de morar com o Senhor na glória para todo sempre. E esse é o nosso objetivo, que os nossos amigos, que os nossos familiares, que a nossa casa um dia entre na glória, nas mansões celestiais, para gozar da vida eterna que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, nesta noite pela Tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, que nos fortalece, Senhor, que nos impulsiona a continuarmos diante da nossa vida, até o momento em que o Senhor vier nos buscar, ou até mesmo nos chamar para a Tua glória. Portanto, Pai, diante desta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que ela possa surtir o efeito que assim lhe apraz, e que as pessoas que entraram aqui, e que talvez tenha desistido de alguém, que talvez tenha ficado pelo meio do caminho, que talvez, Senhor, não tenha acreditado mais, Senhor, que pode conseguir e alcançar o objetivo. Pai, que nesta noite, essa palavra possa produzir fé suficiente, Deus, para que ela possa continuar até o objetivo final, que é a salvação da alma, que é a bênção maior. Portanto, Pai, eu não sei, as pessoas que entraram aqui, qual é a sua necessidade. Eu não sei se alguns estão semelhantes a esse paralítico, Senhor, sem força, sem esperança, ó Pai, sem fé. Pai, mas nesta noite, diante da Tua palavra, nós cremos que existe um Deus todo-poderoso, que continua realizando milagres, e que o Senhor possa realizar milagres na vida de cada um que entrou aqui nesta noite. E da mesma forma, Pai, que aquele paralítico, Senhor, saiu glorificando e cantando o nome do Senhor, que assim os seus servos, Senhor, saiam daqui glorificando, porque o maior milagre o Senhor já realizou em nós, que é o milagre da salvação. E se há motivo para glorificar o Teu nome, Senhor, não é somente pela cura física, mas pela salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo milagre da salvação que o Senhor tem nos proporcionado. Portanto, Pai, assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Diácono Ronaldo. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, né?
Porque, amados irmãos, hoje pela manhã, aliás, dá para fazer uma boa conexão, eu também preguei no Evangelho de Lucas, só que foi o capítulo 10. A vida cristã, o cristianismo, ele se evidencia, ele se torna notável à medida que nós agimos. É a nossa atitude. Assim como o samaritano da mensagem pela manhã não se contentou em apenas ver, mas se compadeceu, se aproximou, cuidou. Assim foram a vida desses 4 amigos. Eu imagino quantos paralíticos não tinham naquela época. Quantas pessoas não gostariam de ter amigos como este, que agiram como cristão, que foram além. Ir além é viver o verdadeiro cristianismo. Não basta apenas detectar e ver. Ver que tem problemas, todos nós podemos ver. Se a igreja tem problema, lógico que tem problema. Nós temos problemas, mas não se contente em apenas ver. O que eu e você temos feito? O que você tem feito? Viver a vida cristã, viver o cristianismo é agir, é atuar. Não se contente em apenas dizer Senhor, Senhor. Coloque a mão no arado. Nós não somos daqueles que desistem, como foi falado. Então, retroceder nunca, desistir jamais. Que esse seja o nosso lema e a nossa visão, para que o reino de Deus avance. Que o Senhor seja conosco. Erga suas mãos. Amado e poderoso Pai, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estar na Tua casa. Como abrimos o culto nessa noite, lendo o Salmo 84, eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Prefiro estar no átrio, no pátio da casa do Senhor, a estar na tenda da perversidade. Um só dia em seus átrios valem mais que 1000. Como nós ganhamos ao estar na Tua casa. E aquilo que ganhamos, possamos distribuir, partilhar, para que o amor se multiplique e vidas também sejam alcançadas. Gratos somos por aqui estivemos, louvando, bendizendo, ofertando, Senhor, ouvindo a Tua palavra, orando por aqueles que precisam. Agora, ó Pai, leva-nos de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo em segurança à nossa casa, e assim que Tu também guarde esse lugar. Receba a nossa oferta de adoração, que bendiz, que adora, que reconhece o Senhor como Salvador de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Terça-feira nós temos reunião de oração, 7h30.